Olá, aqui é o professor Alcides Góes e hoje vamos fazer alguns exercícios sobre ligação covalente. Vamos relembrar o que são mesmo ligações covalentes? Vamos fazer um resuminho antes de começar os exercícios. Bom, eu tenho aqui no exemplo dois átomos de cloro, onde ao redor de cada um deles eu tenho um grupo de bolinhas. Essas bolinhas representam os elétrons que estão na última camada. Então, se eu contar o cloro aqui, vamos contar do lado esquerdo, que são as bolinhas azuis, que representam os elétrons. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, portanto, o cloro tem 7 elétrons na última camada. E do lado direito, tenho 7 bolinhas vermelhas, que representam também os 7 elétrons. Quando eu tenho essa união entre dois átomos e ocorre esse compartilhamento de elétrons, eu indico que aqui ocorre uma ligação covalente. E qual que é a necessidade de fazer essa ligação covalente? Bom, os átomos eles têm que se estabilizar para que a sua última camada, a camada de valência, tenha a mesma quantidade de elétrons que possui um gás nobre. Então, os átomos se unem através de ligação covalente, eles compartilham elétron para que eles tenham a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Então, aqui no caso, esse cloro da esquerda, com as 7 bolinhas azuis, que representam 7 elétrons, com essa bolinha vermelha, ele soma aqui 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse átomo aqui está estabilizado. E a mesma coisa ocorre com o átomo da direita. Então, os dois compartilham os elétrons, compartilham um par eletrônico. Isso aqui é chamado par eletrônico. O par eletrônico, ou seja, ele tem, juntamente com o seu átomo vizinho, a somatória geral, os dois átomos vão ter 8 elétrons na última camada. Agora, existe um grupo específico da tabela periódica, que é este aqui, que está do lado direito, que são os átomos capazes de fazer a ligação covalente, e também o hidrogênio. Então, todos esses átomos fazem ligação covalente entre si, com o mesmo átomo ou com átomos diferentes desse grupo, e também todos esses átomos desse grupo fazem essa mesma ligação covalente, compartilhando elétrons também com o hidrogênio. Vamos ver isso em alguns exercícios. Está aqui, ó. Ao formar ligações covalentes, então o exercício já indica o tipo de ligação envolvida. Com o hidrogênio, a eletrosfera do silício adquire a configuração eletrônica de um gás nobre. Com isso, é de se esperar a formação de qual molécula? Ele quer saber qual que é a molécula que vai formar. Então, vamos ver. O que o exercício indica aqui? Eu tenho dois átomos envolvidos. Eu tenho um átomo de silício e eu tenho um átomo de hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha onde eles estão na tabela periódica. Bom, o silício, vamos ver uma tabela periódica maior. Essa aqui está melhor. O silício está aqui, ó, nesse grupo, na coluna 14. Então, todos os integrantes dessa coluna, dessa família aqui do silício, a qual o silício faz parte, eles possuem 4 elétrons na última camada. Se eles possuem 4 elétrons, eles precisam de mais 4 para estabelecer a regra do octeto, que é ter a mesma configuração que um gás nobre com 8 elétrons na última camada. E o hidrogênio está aqui, ó, e por ele estar na primeira coluna, que é chamada dos metais alcalinos, embora o hidrogênio não seja um metal alcalino. Então, eu sei que o hidrogênio ele tem um elétron na última camada. Então, o silício tem 4 elétrons na última camada e o hidrogênio tem um elétron na última camada. Como é que vai ficar isso aqui? Eu posso fazer uma representação de Lewis. Então, eu coloco o silício aqui e vou indicar os 4 elétrons por bolinhas que tem na última camada de valente do silício. E eu vou representar o hidrogênio ao lado com um xizinho que vai representar o elétron de hidrogênio. Se juntar esse compartilhamento aqui, ó, de um elétron do silício e outro de hidrogênio, então, no caso, o hidrogênio ele já estabelece com 2 elétrons, ele fica numa configuração eletrônica do gás hélio, que é este aqui,
então ele se estabiliza. Todos os demais átomos aqui da família dos gases nobres têm 8 elétrons, exceto o hélio. Então, o que eu vejo? Ok, o hidrogênio estabilizou, mas o silício ainda não. Então eu posso colocar mais 3 hidrogênios ao redor do átomo de silício e fazendo a mesma representação de Lewis, onde eu coloco os xizinhos para representar os elétrons do hidrogênio, e fazendo dessa maneira, o silício também vai compartilhar os elétrons do hidrogênio e completar os seus 8 elétrons. Então, se for contar aqui na fórmula, eu tenho um átomo de silício envolvido e 4 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula que fica para esse conjunto de átomos, eu tenho um átomo de silício junto com 4 átomos de hidrogênio. Então, um átomo de silício está aqui representado. E 1, 2, 3, 4. Qual que corresponderia? Está aqui. A letra D corresponde à fórmula final. Vamos ver mais um. Bom, eu tenho aqui a fórmula do nitrogênio. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio unidos por 3 ligações. Indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 o quê? Bom, como é uma ligação covalente, ele compartilha elétrons, que é o que é feito na ligação covalente. Só que esses elétrons, vamos voltar lá para o exercício anterior, do silício e hidrogênio. Ó. Cada ligação química ele tem um parzinho de elétrons. Ó. Tem um elétron de um átomo e de outro, de um átomo e de outro. Então aqui nesse exercício, eu indico que ele vai compartilhar pares de elétrons. Tá? Que a ligação covalente ela estabelece a ligação química pelo compartilhamento de pares de elétrons. E com isso chegamos ao fim desse nosso encontro.